Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre sua igreja, sobre nossas vidas. Eu quero convidar a congregação a juntos adorar o santo nome do Senhor de pé, por tudo que Ele é. O Senhor é o Alfa, é o Ômega, o princípio e o fim. Nele está todo o poder e toda a graça que é derramada sobre sua igreja. Louvemos ao Senhor esta manhã. Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano, grande Deus, meu refúgio, torre forte, meu socorro, minha fortaleza. Todo-Poderoso, te adorarei por tudo que tu és, te adorarei, Jesus, te adorarei por tudo que tu és, te adorarei. Água viva, rocha eterna, verbo vivo, Emmanuel, Deus conosco, libertador, o caminho, a verdade e a vida. Tu és a porta, tu és o guia, tu és o bispo da minha alma, fundamento, pedra de esquina, sumo sacerdote, videira verdadeira, te adorarei por tudo que tu és, te adorarei, Jesus, te adorarei por tudo que tu és, te adorarei, Ele é o Messias, o grande profeta, luz do mundo, filho do homem, mestre amado, o mistério, cabeça da igreja, o Filho do Deus vivo. Tu és o justo, advogado, intercessor, mediador, o sol da justiça, perdoador, o que era, o que é e há de vir, te adorarei por tudo que tu és.
adorarei, Jesus, te adorarei, por tudo que tu és, te adorarei, Jesus, minha alegria, minha paz, meu prazer, meu grande amor, meu consolo, minha força, minha vida, tudo em todos te adorarei, por tudo que tu és, te adorarei, Jesus, te adorarei, por tudo que tu és, te adorarei, Jesus. Muito bom dia, irmãos e amigos. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. Hoje nós vamos estudar a última parte deste capítulo. Que bom ter seguidores comigo hoje, não é? Tá bom, a gente vai estudar hoje. E aí vocês depois passam para o professor de vocês no domingo que vem, o que vocês estudaram aqui e o assunto, tá bom? Eu quero agradecer os que nos visitam nesta manhã, você que está conosco, com gratidão a Deus que nós recebemos você. Estou vendo amados ali à minha direita, né? Obrigado pela presença dos irmãos conosco. Também estou vendo ali a Jéssica, né? Como diz a irmã Levina, desculpa Jéssica, vou usar a Jessiquinha, né? Tá bom? Mas está bem grandinha já, né? Mas é bom ter a irmã conosco, né? Que a mãe chama assim, não é? Ela chama carinhosamente assim, eu só pedi autorização porque eu não chamo ela assim, chamo ela de irmã Jéssica, tá bom? Mas é bom ter a irmã conosco, muito bom. Amados, vamos abrir a Bíblia, como eu já disse, em Êxodo capítulo 32, versículos 25 a 35. Nós estamos estudando esse livro. E nós temos estudado esse capítulo 32. Eu quero colocar os seguidores dentro desse contexto, tá bom? Que a gente está estudando, para que vocês compreendam o que a gente vai tratar hoje. Sempre eu costumo repetir, de fato, aquilo que eu venho estudando, tá? Então, os versículos, só que eu vou falar um pouco aqui dos versículos. Os versículos que nós estudaremos, né, trazem a narrativa de Moisés, os versículos 25 até o 35, eles trazem para nós a narrativa de Moisés assumindo o comando do arraial, ok? Também essa narrativa nos apresenta os levitas demonstrando lealdade, ok, a Deus, e Moisés subindo ao Monte Sinai para interceder pelo povo. 3 partes estão aqui bem colocadas diante de nós, tá? Esse é um texto que vai dar o desfecho do episódio, tá? Da adoração ao bezerro de ouro. E nesse último trecho que nós vamos estudar, trazem justamente Moisés assumindo o comando do arraial, os levitas demonstrando lealdade a Deus, e Moisés sobe novamente ao Monte Sinai para interceder pelo povo. Mas antes nós vamos lembrar, né, recapitular, né, o que nós temos visto até aqui. No capítulo 32 ele inicia justamente com o povo com impaciência, não é? Em desespero, impaciência, eles reúnem-se para pedir que Arão fabrique deuses para ele, produza deuses para nós, que a partir daqui nos conduzam. Arão, como líder, infelizmente, né, mostrando-se um líder, né, fraco, esse é o que eu posso dizer dele, tenho que falar assim, tenho falado assim, cede para o povo, ele prefere agradar o povo do que agradar a Deus. Esse é um problema de lideranças na igreja. Líderes que, é interessante, tem pessoas que já correm com certo líder porque sabe que ele é mais maleável, né?
Já vai com ele, que é para ver se é uma coisa maneira, né? Infelizmente. Mas Arão, ele fabrica, e não só fabrica, ele vai mais além ainda, não é? Mais além, ele edifica um altar, queima sacrifícios naquele altar e declara uma festa a Deus, um culto a Deus. Cada vez mais você nota um abismo chamando outro abismo. Abismo, não é? Então, nós continuamos vendo tudo isso. Deus então manda que Arão desce porque o povo se corrompeu, não é? Eles estavam celebrando, só para ler o versículo de número 6, tá bom? Depois de Arão proclamar festa ao Senhor, capítulo 32, verso 6, diz assim: no dia seguinte madrugaram. O homem, para fazer o mal, ele acorda cedo, né? Ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, ofertas legítimas. E o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Essa palavra divertir-se, ela fala de orgia, de um culto movido pela sexualidade. Eu soube que algumas semanas atrás teve a primeira, queria tanto que fosse a última, né? Praia de nudismo em Lábrea, né? Eu não sei como é que vai ser a coisa nessa cidade daqui a uns aninhos para frente, né? Talvez tem crentes nem saibam disso, né? Mas teve lá na Praia Alta e tal, um final de semana, praia de nudismo e tal, e um grupo foi para lá, né? Com data marcada e tudo. Talvez vocês saibam, alguns saibam disso. Mas, irmãos, aqui, não é o caso, só foi para lembrar isso, mas o povo sentou-se para comer, beber, né? Nós temos bebedice, glutonaria e muita sexualidade nesse culto ao bezerro de ouro. E esse culto é promovido em nome do Senhor. Haverá festa do Senhor. E como eu alertei, tem muitos cultos nos nossos dias em nome do Senhor que as práticas não condizem com o que a Bíblia prescreve no culto ao Senhor. Muito bem. E então Deus diz que vai, não é, acender sua ira. Deus se acende em ira com o povo e vai consumir o povo. Moisés, versículos 11 até o 14, ele intercede pelo povo. Deus muda de ideia, manda que Moisés desça. Moisés então, versículo 15, desce, vê com os seus próprios olhos o que está acontecendo, não é? No último domingo nós vimos a reação de Moisés ao descer do monte e ver o que o povo estava fazendo. Ele só soube lá em cima, ele não viu. Quando ele viu, a reação dele foi totalmente diferente, não é? Totalmente. Primeiro Moisés quebra as tábuas da lei, de acordo com o texto, até o versículo de número 24, que ele trazia nas mãos, ok? Nós estudamos isso, tá? Isso deve ser visto literalmente, ele quebrou de fato e figuradamente também. Por que figuradamente? Porque as tábuas foram quebradas no pé do monte, não lá em cima. Quem quebrou a aliança foi o povo, por isso que as tábuas foram quebradas lá embaixo. Porque se fosse quebrado lá em cima, não tinha retorno. Era Deus quebrando a aliança, não quero mais. Mas ele desce, isso deve ser visto literal, tá? E figuradamente, né? Para mostrar justamente que o povo havia quebrado a sua aliança com Deus, a aliança com Deus. Então, esse é um fato. Segundo, Moisés destruiu completamente o bezerro de ouro. Ele reduziu a pó, né? Um gesto simbólico, ele mistura as cinzas com água e dá para beber ao povo. Isso eu expliquei na semana passada, né, por que ele jogou no ribeiro que passava ali, ok? E terceiro, ele confronta Arão, tá bom? A reação de Moisés, a terceira reação, é ele confrontando Arão, versículo 21, depois Moisés perguntou a Arão, ok?
confrontou Arão para saber a origem do bezerro de ouro. Arão imediatamente transfere a culpa dele a outros, né? Parece insano, é insano o que ele fala. Eu joguei aí no fogo e apareceu um bezerro, né? Então, mesmo que ele começa no versículo 22, na narrativa com respeito, sendo irmão, olha como é que ele se dirige, sendo irmão consanguíneo de sangue de Moisés, olha, não fique irado, meu Senhor. Não faltou com respeito em nenhum momento com Moisés. Então, ele, sabe que esse povo é propenso para o mal, ele joga logo a culpa no povo, todo o tempo, não é? Igual como Adão, e eles pediram, e eu apenas joguei lá e saiu o bezerro. Toquei nisso, conversei, falei sobre isso, ensinei sobre cada ponto disso aí. Hoje nós vamos ver a quarta reação de Moisés, tá? Vimos até a terceira, hoje nós temos a quarta reação de Moisés, e isso por ordem do próprio Deus, tá? Próprio Deus, tá? Então nós vamos ver isso. Tomou a iniciativa, Moisés toma a iniciativa, né, de matar os envolvidos no pecado do bezerro de ouro, né? É a quarta reação. Nós vemos Moisés tomar a iniciativa, tá? Mas lembre-se, vamos ler o versículo de número 25 até o 29, que é justamente dentro desse contexto que nós vamos ver a quarta reação de Moisés. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, olha que culto, hein? Imagine como estava lá embaixo. Pois Arão o tinha deixado à solta. Olha esse líder aqui, ó. Estão pecando? Deixa mesmo. O problema é deles. Para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial. Moisés, não é? Disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse assim: diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, vão e voltem. Preste atenção, vão e voltem, não tem que escapar nenhum. Notou essa leitura aí? Não é? Preste atenção, não passe por cima disso. Cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar. A gente pode passar por cima disso, não pode. Isso aqui é muito importante no texto, tá? Pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés naquele dia. Morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus conceda uma bênção. Então nós vamos ver justamente isso, tá? É justamente essa reação, a quarta reação de Moisés, e essa reação é por ordem do próprio Deus. O versículo de número 27 diz: assim diz o Senhor. Não veio da cabeça de Moisés, é Deus mesmo tratando o pecado dentro do arraial. Então, na passagem paralela que nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 9, versos 19 e 20, vá lá comigo rapidamente, porque nós vamos aqui entender porque Arão não foi morto com os demais. Por que Arão não foi morto? Você fica perguntando, mas peraí, o Arão foi o principal, né, culpado, mas por que Arão não foi morto? Para entendermos isso, nós temos que ir no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículos de número 19 e versículo de número 20. Eu vou ler para você, tá bom? Diz assim o texto, né? Versículo 19: porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado com vocês, ao ponto de querer destruí-lo. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão. Ele é líder, né? Queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo
tempo. Arão não foi destruído porque Moisés intercedeu em favor dele. Em favor dele, ok? Muito bom. Então, nós podemos entender por que Arão não foi destruído, não foi morto, aliás, morto com os demais, né? Moisés havia intercedido junto a Deus em favor dele, ao Senhor, e dizendo: Senhor, poupa Arão, não é? Mas pecado tem consequência. Ele não foi morto ali. Arão não entrou na terra prometida por causa do bezerro de ouro. Irmãos, Deus poupa, Deus perdoa, mas pecado bate a porta. Tem consequência, não adianta, não consegue fugir. Como eu disse no domingo, um dia a conta vai chegar. Arão não foi morto, mas ele não entrou na terra prometida. Não entrou. Ele ficou no deserto, prostrado, não é? Ok? Então, nós vamos ver isso, e em seguida nós vamos ver a intercessão de Moisés pelo povo, versículos 30 a 35 também, tá bom? Que está aqui 30 a 35. Eu espero dar tempo hoje, se não der, semana que vem eu concluo essa passagem. Primeiro nós vamos ver a disciplina de Deus contra a idolatria de Israel. Versículos 25 a 29, ok? Nós precisamos entender que os levitas, eles foram instrumentos de zelo do Senhor para eliminar 3 mil israelitas, versículo 28. Os levitas, eles foram instrumentos de Deus, do zelo do Senhor, para eliminar do arraial de Israel 3 mil israelitas. E a narrativa dos versículos 25 a 29, né, mostra a avaliação de Moisés da situação. Uma avaliação rápida, clara e direta. Olha o versículo 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, é rápida, não é? É clara e é direta. Não tem dúvida nenhuma a situação que ele vê ali. Ok? O povo havia saído do controle. A inabilidade de Arão, meus irmãos, em lidar com a situação, exacerbou o caos em que o povo se encontrava naquele momento. Note que Arão, ele como líder, em vez de ser uma linha de defesa em benefício do povo, Arão falhou, e falhou tragicamente, em levá-los ainda mais à rebelião. Arão deveria ter colocado o pé no freio, mas ele cooperou para essa rebelião ainda mais. Essa rebelião resultou em corrupção, numa situação incontrolável, fora do controle, sem controle. E Moisés, então, no versículo 26, ele convoca. Então, pôs-se Moisés em pé na entrada do arraial e disse: olha, arraial aqui, jovens, não tem nada a ver com esse arraial junino, tá? Aqui arraial é congregação, tá? Do povo, tá bom? É o povo, assembleia, tá? Do povo, é o povo de Deus reunido, tá? Não tem nada com esse arraial de junho, julho, agosto, aí vai embora, né? O ano todo agora tem arraial, incrível isso. Então Moisés convoca, por ordem de Deus, os levitas, tá? Ele, com versículo 26, tá? Quem é do Senhor, venha até mim, não é? E dá instruções do que deveria ser feito, ok? Por mandato divino, versículo de número 27. E como resultado, né, no versículo 28, nós temos a morte de cerca de 3 mil pessoas. Moisés, então, ele convoca aqueles que se mantiveram leais, aqueles que não se entregaram ao culto ao bezerro de ouro. Versículo 26, quem é pelo Senhor,
Primeira coisa. Quem não se contaminou, quem se manteve leal, e justamente a tribo de Levi. Os levitas, aqueles que iam fazer o serviço sacerdotal, não é? Quando o tabernáculo estivesse erguido para o culto a Deus. E o texto, então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Ele volta-se para eles e dá uma ordem. Primeiro ele diz, quem é pelo Senhor, vem a mim. E então vieram os levitas e ele dá uma ordem. E mate cada um a seu irmão. Duro isso, não? Já pensou você sendo um levita? A palavra aqui vai ser patriota, tá? Patriota. Porque entendemos que a tribo de Levi não se contaminou, tá? Seu patrício. Mas bem, vamos ainda aí, não é? Os filhos de Levi, não é? Eles demonstraram a sua lealdade absoluta ao Senhor, não somente por, veja, não ter participado daquele culto, mas por obedecerem uma ordem muito difícil de se obedecer. É ou não é? Se coloquem no lugar deles agora. Então, a lealdade absoluta ao Senhor, ao ponto deles matarem os próprios vizinhos, parentes próximos e parentes consanguíneos também, que ousassem continuar a prosseguir na sua idolatria, na sua embriaguez, na corrupção do culto a Deus. E aqui nós temos um grande princípio que foi declarado pelo Senhor Jesus Cristo, embora a aplicação seja diferente. Jesus aplicou esse princípio para nós hoje, como discípulos dele. Esse princípio é declarado por Jesus. No entanto, a aplicação desse princípio é diferente. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Jesus, ele usou esse princípio com uma aplicação diferente. Vamos ao texto. Lucas 12. Uh, 51. Jesus disse assim: vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Em que área? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso vai expandir mais e explicar mais nos outros evangelhos. Quem amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua sogra, seja quem for, do que a mim, não é digno de mim. Então aqui nós temos um grande princípio que foi declarado por Jesus, embora a aplicação seja diferente. Qual é o princípio? Que nenhum relacionamento físico ou natural pode ser tão íntimo do que aquele que nos une a Cristo e ao seu povo. Não há nenhum relacionamento, seja físico ou natural, tá? De acordo com Lucas 12, 51, tá? Que possa ser tão íntimo do que aquele que nos une a Cristo e ao seu povo. O princípio quer dizer que o nosso amor e lealdade a Cristo deve ocupar o primeiro lugar, ainda que isso traga profunda divisão, mesmo nos vínculos mais fortes e mais próximos que nós possamos ter. Lealdade e amor a Cristo está acima de qualquer outro vínculo, seja natural, seja, não é, físico, meus queridos. Nosso amor e lealdade a Cristo deve ocupar o primeiro lugar, mesmo que isso traga profunda divisão.
mesmo nos vínculos mais fortes e mais próximos. Não é? Note que os que produziram e promoveram as obras do bezerro de ouro sofrem esta vingança do Senhor através de quem? De Moisés e dos levitas. As ações aqui do texto, que o texto traz para nós, de Moisés e dos levitas, por ordem de Deus, provam para nós que o Senhor voltou atrás em destruir o seu povo de uma só vez. Eu não vou destruí-los de uma só vez. Mas o pecado deles não ficou sem punição. Deus voltou atrás, ok, não vou destruir de uma vez, mas o pecado deles em fazer um bezerro, adorar um bezerro, prestar culto a um bezerro no meu nome, vai ter punição. E começa aqui com 3.000 pessoas. Então, note que a ira do Senhor permaneceu acesa, não foi aplacada, permaneceu acesa. Olha o versículo de número 29 aqui, porque nós temos uma ordem expressa do Senhor. Versículo de número 29. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Versículo 29 traz uma ordem expressa. Essa palavra consagrar é dediquem-se a Deus completamente. Dediquem-se, consagrem a Ele, ainda que para isso signifique separar-se da sua família, dos seus irmãos, dos seus amigos. Olha a exigência aqui. Consagre sua vida, separe-se. Ainda que isso, signifique separar você da sua família, dos seus amigos e dos seus irmãos. Lembra, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, separação. Separação. O problema é que muitos de nós, muitos crentes, preferem acobertar, preferem participar, preferem ser cúmplices do pecado de filhos, de maridos, de irmãos, do que tomar uma posição do lado de Deus. Muitos de nós preferimos afagar o pecado dos nossos queridos ficar do lado de quem está vivendo em pecado, ser cúmplice do pecado deles, acobertar, participar. Meu irmão, ainda que você não esteja fazendo a mesma coisa, se você esconde, você é cúmplice do pecado dessa pessoa. Levítico fala isso. Então, o grande questão aqui, meus irmãos, é que Deus diz, olha, separem-se, consagrem-se, dediquem-se a Deus completamente, Moisés diz. Ainda que isso signifique separar da sua família, do seu irmão, do seu filho, do seu parente próximo, de alguém que você ama. O problema é que nós não queremos nos separar para ficar do lado de Deus. Nós queremos compartilhar com o pecado, porque nós amamos e achamos que assim nós vamos resolver. O pecado tem que ser confrontado, meus queridos. Confrontado. Quantos de nós aqui, sinceramente, estaríamos dispostos a isso nessa manhã? Nos separarmos para o Senhor. Nos consagrarmos, ficar do lado dele, ainda que isso signifique separar daqueles que vivem no pecado. Ainda que sejam nossos irmãos, irmãs, filho, seja marido, esposa. Quantos de nós, se fôssemos convocados hoje, tomaríamos essa posição? Sinceramente, olhe para o texto. Faça uma pergunta para você mesmo. Em nome do amor, nós toleramos muito pecado. Deus é um Deus de amor aqui também, viu? Pecado, eu vou dizer uma coisa, talvez você não vai entender de primeira. Pecado não é perdoado. Todo pecado é punido.
Mas Deus perdoou o meu pecado, sim, mas puniu o filho dele no teu lugar. Não foi de graça que ele te perdoou, não. Pecado tem que ser punido. Punido. E o Filho de Deus sofreu a pena pelo nosso pecado. A ira de Deus desceu sobre ele. Então, o grande problema é isso, não é? Muitos preferem acobertar, participar, ser cúmplice de pecado. Quantos de nós, hoje de manhã, estaremos dispostos a dizer, eu vou me separar, não vou compartilhar, ainda que seja minha esposa, meu marido, meu filho, não vou. Eu vou ficar do lado do Senhor. O princípio é o mesmo, a aplicação é diferente. Nós não vamos sair matando por aí ninguém. Quantos de nós, não é? Nos consagraríamos ao Senhor e amaríamos mais o Senhor de todo o nosso coração e acima de todas as coisas? Sinceramente. Quantos de nós, se necessário fosse hoje de manhã, ficaríamos do lado do Senhor, ainda que isso implicasse em quebrar laços de amizade familiar com aqueles que estão fomentando e participando de pecados? Sinceramente, quantos de nós? É aí que a gente se depara com a realidade, irmãos, que nós não somos quem nós pensamos que somos. Que a gente prefere deixar nossos familiares vivendo no pecado, nós não tomamos nenhuma posição, pelo contrário, escondemos e etc. Olha, eu quero dizer uma coisa, eles estão indo para o abismo. Seu filhinho, sua filhinha, seu marido, sua esposa, se não for confrontado com o pecado, e se você é conivente com o pecado deles, você não está cooperando com nada. Se você partilha com eles, compartilha e vive no meio de tudo isso, quem de fato estaria disposto nessa manhã ficar do lado do Senhor, ainda que isso implique quebrar com laços familiares, com laços de amizade, que estão fomentando e participando de pecados, não é? É importante nós compreendermos algo ainda aqui no texto, tá? Que não foi a natureza da vingança que garantiu a bênção, não, tá? Não foi a morte dos 3.000 que garantiu a bênção para o povo, não. Olha o final do versículo aí, não é? Do versículo de número 29. Para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Mas o que concedeu a bênção ao povo, sabe o que foi? A dedicação, a consagração deles ao Senhor. Não pense que foi a vingança, porque não foi. A bênção veio porque eles ficaram do lado do Senhor. Porque eles tomaram uma posição do lado do Senhor. E quantos pais não estão recebendo a bênção, quantos maridos não estão recebendo a bênção, quantos familiares seus não estão, você não está recebendo a bênção de vê-los libertos, porque você está sendo conivente com o pecado dele. Você não tomou uma posição do lado do Senhor, achando que um dia eles vão acordar, que um dia eles vão abandonar o pecado. A bênção aqui, meus queridos, tá? Que foi dada, que Deus deu para eles, é importante compreender isso. Não foi a natureza da vingança que garantiu essa bênção, no final do versículo de número 29, mas a total dedicação e consagração dos levitas a Deus. Deus abençoou eles porque eles se separaram, tomaram posição ao lado do Senhor. Irmãos, jovens, homens, mulheres, nós precisamos tomar posição ao lado do Senhor. Nunca foi tão necessário. É interessante que direta e indiretamente crentes estão partilhando das obras infrutíferas das trevas.
participando. Uns diretamente e outros indiretamente. E nós precisamos examinar isso, nós precisamos, como igreja do Senhor, tomar posição, nos consagrar a Ele, dedicar a Ele. E dedicar-se a Ele implica em consagração. Nem que para isso nós tenhamos que quebrar vínculos tão próximos, que vai doer no nosso coração, que vai pesar. Pesar. A segunda coisa que nós vamos estudar nessa manhã é justamente a Moisés intercedendo pela segunda vez em favor do povo. Versículos 30 a 35, eu farei a leitura do texto que diz assim: No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escrevestes. Então, o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu castigarei o povo. Não já morreram 3.000? Não já é o bastante? Você está vendo como Deus leva a sério o pecado? A ira dele continua acesa. Você está brincando com o pecado? Castigarei, e eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Que pecado? Fazer um bezerro de ouro e adorar. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro. Aquele aí, grifa bem, aquele que Arão produziu ou tinha feito. A segunda parte do nosso estudo hoje é justamente essa intercessão. Depois da quarta reação, Moisés então vê a gravidade, não é? E ele então resolve subir ao monte Sinai e interceder segunda vez em favor do povo. E a segunda intercessão de Moisés ocorreu logo após a execução de 3.000. O que me chama a atenção é que ele resolve subir ao ver 3.000 ser executados. Ele entendeu que a ira de Deus estava acesa e era necessário fazer alguma coisa, que Deus não ia destruir eles todos de uma única vez, mas o pecado estava sendo castigado. E preste atenção, versículo de número 30, que é o que traz para nós. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, no dia seguinte da morte dos 3.000. Moisés então sobe, sobe. E ao interceder, é interessante que Moisés ele assume uma postura totalmente diferente da postura que ele teve, antes de ver o que o povo havia feito. A primeira intercessão, ele teve uma postura. Na segunda intercessão, que ele viu o problema, o pecado, a intercessão dele foi totalmente postura, palavras totalmente diferentes. E Moisés, então, ele procura mostrar ao povo a natureza hedionda. A primeira coisa que ele faz, antes de subir, é mostrar ao povo a natureza hedionda, e também levá-los ao arrependimento. Olha o que ele faz. Vocês cometeram um grande pecado. Ele confronta o pecado. Irmão, sem confrontar pecado não tem arrependimento. Aprenda isso, por favor. Pecado tem que ser confrontado. Vocês cometeram um grande pecado, e a primeira coisa ele mostra a natureza hedionda do pecado deles. Agora, porém, e qual é o intuito dele? Por que ele confronta?
Porque Ele quer levá-los ao arrependimento. Ao arrependimento. E não satisfeito só com isso, Ele se apressa, né? Subiu no monte para interceder por eles. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Talvez. Aí nós vamos entender por que esse talvez aqui mais na frente. Mas preste atenção que dois foram os fatores que motivaram a subida de Moisés à presença de Deus no monte. Dois fatores. Primeiro, a necessidade de perdão. Por que ele subiu? Primeiro, porque ele viu a necessidade. O pecado é hediondo. Esse povo precisa se arrepender e eles precisam do perdão de Deus. E o perdão aqui é um elemento não incluído na primeira intercessão dele diante de Deus. Na primeira intercessão ele não fala de perdão em momento nenhum. Nenhum. E agora Moisés, ele sabendo da gravidade, o texto é tão enfático nisso, né, do pecado de Israel, né, e que a ira de Deus continuava acesa contra o povo, só havia uma alternativa, né, para que eles não morressem, para que mais pessoas não morressem em decorrência do pecado do bezerro de ouro, buscar o perdão de Deus. É isso que resta ao pecador. Não é colocar o pecado embaixo do tapete, não é deixar passar um tempo para ver se Deus esquece. Ele não esquece pecado. Depois você procura, não vou te dar o texto não, para você poder procurar. A Bíblia tem um versículo que diz assim: o teu pecado vai te achar. O teu pecado vai te encontrar. Você procura. Procure o texto, tem lá, anote e procure. Vai no Google, vai te dar rapidinho. O teu pecado vai te achar. Te achar. Então Moisés, sabendo da gravidade do pecado de Israel, e que a ira de Deus continuava acesa contra o povo, só havia uma alternativa. Irmão, só há uma alternativa: buscar o perdão de Deus. O perdão de Deus. E o segundo fator que levou ele a subir ao monte foi o conhecimento de Moisés da revelação que ele recebeu. Ele não estava lá no monte, Deus falando com ele, revelando todas as leis. Quando ele viu o pecado, ele havia recebido revelação. Deus falou com ele: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Deus disse assim para ele: olha, só vai fazer 3 festas para mim. Está tendo uma quarta, na revelação que ele tinha, ele está tudo errado. Eu tenho que subir lá no monte, porque esse povo desobedeceu a revelação de Deus. Ele sobe, por quê? Porque ele havia recebido a revelação de Deus. E ele age com base na revelação, ele tem que subir ao monte. Moisés sabia que o Senhor era um Deus que provia a expiação. Ele sabia que o Senhor Deus havia, desistido do povo. Então ele sobe ao Monte Sinai, ele busca expiação do pecado do povo. E Moisés então, nos versículos diz que ele presume que o castigo do povo, meus queridos, será morte física, como Deus já havia ameaçado antes. Volta a Bíblia lá em 28:43. Ele sabia que o que vai acontecer, o castigo que o povo vai receber é a morte física. Porque Deus já havia ameaçado dessa forma. Capítulo 28, versículo de número 43. Está falando ali sobre sacerdotes e o altar. Lembra do nosso estudo? As vestes sacerdotais. E diz assim, preste atenção, versículo 43. Esses calções estarão sobre Arão e seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Você presta atenção que o pecado apenas, desculpa a expressão apenas, porque não é apenas, tá? Só para humanamente a gente entender. A pena de morte, a morte vai ser requerida por 2 tipos de pecados aqui. Parece que não é tão banal, não é?
com toda a verdade, não usar a cueca por baixo da roupa vai ser punido de morte. A mesma coisa vai acontecer com quem fizer um ídolo e vai adorá-lo. Pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. A gente sempre tem que relembrar isso na cabeça dos crentes. Sempre tem que trazer isso à mente. Mas como ele sabe que a morte física é o que vai acontecer, o que ele quer? Ele quer salvá-los, ele deseja salvá-los. E a sua intercessão começa com total integridade, não é? Israel era culpado de um grande pecado. Olha o versículo de número 31, capítulo 32, verso de número 31. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ele não chegou assim e disse: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Interessante, ele não chegou assim, não é? Senhor, perdoa todos os meus pecados. É uma oração tão comum, não é? Da apressadinho, não é? Que terminou o dia, ou tá, não é? Senhor, perdoa os meus pecados. Não, já incluí tudo. Pecado tem nome. Pecado tem endereço. Confissão de pecado é chegar com Deus e dizer: eu fiz isso, isso, isso e isso. Pare de ser hipócrita. Pare de orações que não chegam a lugar nenhum. Confissão de pecado é dizer: eu pequei nisso, nisto e nisso. Mas Deus sabe, Ele sabe, quer ouvir da tua boca. Da minha boca. Preste atenção. Veja que a oração começa, a intercessão, com total integridade, mostrando que Israel era culpado de um grande pecado. Note que a confissão de Moisés admite culpa total e inquestionável por quebrar os 2 primeiros mandamentos. Ele não chega lá e diz: Deus, foi o diabo. A gente gosta de dar culpa nele, né? No diabo, né? Eu não queria mais, o diabo, né? Me tentou. Não. Ele admite a culpa do povo, total e inquestionável do povo. Por que ele não se inclui aqui? Porque ele não estava lá, ele estava lá em cima, quando tudo aconteceu. Tudo aconteceu, não é? O povo cometeu. Ele não se inclui porque ele não estava envolvido no pecado. E veja, Moisés pede que Deus perdoe o povo. Versículo 32, agora, pois, ele confessa pecado e imediatamente ele pede que Deus perdoe o povo. Ok? O que ele está pedindo? Senhor, suspende a pena de morte. É isso que ele está dizendo. Perdoar pecado aqui é suspender a pena de morte. Para de matar o povo, Senhor. Significa isso, que a pena de morte seria suspensa. E somente a graça pode ser invocada, não é? Somente o perdão pode ser buscado nesse momento, irmãos e amigos. Note que no versículo 32, parte B, um sacrifício é oferecido e é rejeitado. Preste atenção, incrível isso, não é? Diz o versículo 32, agora pois perdoe o pecado, parte B, ou se não peço-te que me risque do livro que escreveste. Um sacrifício é proposto, é oferecido, eu morro no lugar deles, a pena de morte pode me matar. Risca-me do livro dos vivos. E o sacrifício não é aceito pelo Senhor. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Contra mim.
Note, né? E Deus riscou, não foi? 3.000 logo, de uma vez, não foi? Pecou contra ele, 3.000 ele riscou, de uma única e uma só vez, perdão. E depois ele vai riscar mais. Mas o que eu quero deixar claro é que a vida de Moisés aqui é oferecida, não é? Por quê? Porque ele preferia ser removido do registro do Senhor, do livro dos vivos, tá? Que em outras passagens, né, chamado livro dos vivos, livro da vida, como você quiser colocar, tá? Salmo 69, 28 é livro dos vivos, tá? A relação de todos os vivos. Risca-me do teu livro, da relação dos vivos. Pode me matar no lugar deles. Veja que Moisés se oferece como sacrifício. Deus rejeita. Negativo. Note isso, que vai lembrando alguém. O texto vai afunilando para alguém. Familiar nosso, não é? Nós temos uma metáfora aqui para expressar a ideia de que a vida e a morte de todos os homens estão nas mãos de Deus. Risca-me do teu livro. É uma metáfora para que nós entendamos que a vida e a morte estão na mão de quem? Ainda que uma pessoa dê um tiro na cabeça dela. Não foi ela, foi Deus que tirou a vida dela. Porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Ninguém pode antecipar. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados. Não importa como você morrer. Acidente, suicídio e etc. Não interessa. Tem gente que pensa que o homem pode tirar, né, o tempo de vida dele, né? Abreviar ou diminuir. Não. Nossos dias estão contados. E aqui é uma metáfora, tá? Para expressar essa ideia, que a vida e a morte de todos os homens estão nas mãos de quem? De Deus. Lembra de Jó? Não toque nele. Na vida dele não, a vida dele está nas minhas mãos. Lembra de Jó? Ponto. Então a vida, note que a vida de Moisés pela vida deles. Ele, Senhor, apague o meu nome do livro dos homens vivos. O que eu quero levar você a pensar aqui é o calor da afeição que Moisés tinha, não é? Por seus irmãos, por seus patriotas. Quando aqui ele professa essa disposição de morrer em vez da destruição deles. Isso fez me lembrar o apóstolo Paulo. Você já leu Romanos 9, como é bonito o início? Paulo diz assim, eu queria ir para o inferno, se fosse possível, eu queria ir para o inferno, para que os judeus, meus irmãos, fossem salvos. Já leu isso em Romanos 9 primeiro? Eu queria ser maldito, anátema, aquela palavra é ser lançado no inferno. Olha o amor de Paulo pelo povo, pelos judeus. Romanos capítulo 9, ali no início, traz isso aí. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo. Olha Paulo falando, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Se eu pudesse, eu queria morrer por eles, eu queria ser anátema, maldito, ser lançado no inferno. Olha o amor, o que eu quero mostrar para vocês é a disposição de morrer no lugar daquelas pessoas, tanto de Moisés quanto de Paulo, tá? Em vez de ver a destruição deles. E a resposta de Deus a Moisés está no versículo 33. Riscarei do meu livro, então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus disse assim, você não pecou contra mim, Moisés. É isso que Deus está dizendo para ele, você não pecou contra mim. Seu nome permanece, Moisés. A base para estar dentro ou fora do livro dos vivos reside somente em quem? Em Deus. Você não pecou, Moisés. Continua o seu nome, vai ficar vivo, não tem jeito. Mas os que pecaram contra mim, não é? Esses eu vou riscar do meu livro. Livro da vida, ou seja, em outras palavras, eu vou tirar eles. Virá o castigo, a pena de morte continua. Veja que a declaração do versículo de número 33 aqui, de Deus para Moisés, não é isso?
Essa declaração do versículo mostra uma regra geral, meus irmãos, né, no governo divino. Geral, no governo divino. E na distinção que seria feita entre o inocente e o culpado. Deus governa tudo e há uma distinção aqui bem clara entre o inocente e o culpado. Não, eu vou riscar do meu livro o culpado, o inocente não. Malaquias termina o livro dele dizendo, lá no final, né, nós vamos ver a diferença entre o justo e o injusto. O que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aqui pode viver de aparência, pode viver do jeito que quiser, mas vai chegar um dia que aí nós vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A declaração no versículo, então, 33, mostra uma regra geral no governo divino, não é? Uma clara distinção aqui que seria feita entre o inocente e o culpado. Aqueles em Israel que pecaram contra ele estão fora do livro. E ele sabe quem são. Sabe ou não sabe? Ele sabe. Ele é justo. E só serão riscados os que pecaram. Então Moisés foi, o versículo 34, vamos a ele, porque aqui Moisés agora, ele foi assegurado que a jornada dele continuará, ele vai continuar com o povo. Veja o versículo 34, vá. Acabou a conversa, sabe, Deus está sendo assim bem ríspido, né? Saia da minha frente, desça novamente, vá. Acabou a conversa. Vá, pois agora, e conduza o povo para o lugar do qual falei a você, ou seja, vá e faça o que eu já te constituí para fazer. Então, note que aqui, Moisés ele é assegurado que a jornada deles vai continuar, que continuaria. E Deus concede, não é, algo, o mensageiro dele que vai à frente. Versículo continua, não é? E conduza o povo para o lugar que falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Ele garante, vai continuar a jornada e o meu mensageiro vai adiante de vocês. Irmãos, os deuses representados pelo bezerro de ouro não vão guiar o povo. Quem vai guiar é o anjo do Senhor. É o que ele está dizendo. Deus está dizendo. Ter um mensageiro adiante deles, o anjo diante deles, implica que eles estão novamente no caminho o quê? Certo. Para Canaã, o lugar em que Deus havia, meus irmãos, né, prometido conduzir esse povo. E no final do versículo 34 e o versículo de número 35, terminando o texto aqui, não é? Os versículos indicam que embora Deus tenha perdoado, mostrado misericórdia, agido graciosamente, porque ele diz, olha, vocês vão continuar e eu vou garantir a jornada de vocês. Ele age com misericórdia, ele perdoa, ok? Mas ele também tratou os culpados em relação ao bezerro de ouro. O texto diz que Deus, ele envia uma praga sobre os israelitas, um castigo que reforçaria a noção de responsabilidade da comunidade. Deus faz isso para que a comunidade saiba que há uma responsabilidade diante de Deus. Deus pune para que a comunidade de Israel tenha noção da responsabilidade deles com a aliança que Deus fez com eles. Vamos terminar com algumas lições e algumas aplicações para nós nos nossos dias. A primeira coisa que eu quero deixar aqui nesta manhã é que os versículos nos ensinam, que as pessoas que se desviam e que cometem pecado contra Deus têm responsabilidade diante dele. Aqueles que se desviam e cometem pecado contra Deus, eles têm responsabilidade diante de Deus. Não pense que a graça de Deus nos isenta das consequências do pecado. O castigo vem, o chicote vai vir,
versículo 25 a 29. Deus perdoa, mas vão vir consequências. O castigo vem, o chicote vem. Versículo 35, o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro de ouro. Deus não perdoou? Deus não garantiu? Mas as consequências estão lá. Estão lá, meus queridos. Notem, irmãos, não é? Que uma oportunidade de arrependimento é dada no texto. Note que uma oportunidade de arrependimento é dada, versículo 25 e 26. A oportunidade de arrependimento é dada ao povo. É dada. Nós sabemos que há a possibilidade do povo de Deus pecar, mas Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Ele nos dá oportunidade. E Ele deu oportunidade, versículo 26, aqueles que são meus, venham para o meu lado, abandonem o pecado, não se envolvam com o pecado. Aqueles que são meus, venham para o meu lado, tomem uma decisão, assumam uma postura. Assumam a postura que vocês têm que assumir. Assumam o estilo de vida que vocês têm que viver. Os que são do meu lado, venham para cá. Dediquem-se a mim. Assumam uma posição do meu lado. Assumam uma postura de vida que é esperado de você. Meus queridos, a voz de Deus nos dá oportunidade de sair dos caminhos errados, dos caminhos que muitas vezes nós estamos andando, do pecado que nós estamos praticando. Até que a voz de Deus, quem é do meu lado, vem para cá. O homem, ele é responsável por suas decisões e por suas escolhas. Esse é um outro ensino desse texto. No entanto, é necessário que a disciplina seja exercida para o bem de quê? Da comunidade. É interessante, Deus perdoa, está tudo perdoado, mas a disciplina está aqui. Para quê? Para o bem da comunidade, meus irmãos. Para o bem da igreja. Deus não deixa o povo impune. A disciplina é necessária para o bem do povo. Não é interessante que lá na frente, no período da monarquia, eles vão repetir a dose, né, com 2 bezerros, não só um agora. Incrível isso. Não é? Mas isso é outra coisa. Nos versículos 30 a 35. Note o que nós vamos ter aqui diante de nós para nos ensinar hoje, nos nossos dias. Nós temos uma confissão contrita de culpa. E essa confissão contrita de culpa se encontra com a profundidade da graça e resulta, sabe o quê? Perdão. Confissão e graça se encontram. Gera o quê? Perdão. É bonito isso, não é? Confissão, graça, gera perdão, meus queridos. Perdão, resultando em perdão. No versículo 32, o caráter de Moisés transparece nesse versículo aqui, meus queridos, em seu desejo de morrer pelo povo. Deus, ele poupou a vida de Moisés. No entanto, ele não poupou a vida do seu próprio filho, de Jesus Cristo. Moisés aqui assume uma posição não somente de mediador, não é? Ele assume também a posição de sacerdote e oferece sacrifício pelo povo. Ele é mediador e agora ele assume a posição de sacerdote, oferecendo ele mesmo no lugar do povo, não é? Isso nos lembra de quem? Cristo. O nosso grande mediador. O nosso sumo sacerdote, meus queridos, que intercedeu pelos seus e fez muito mais que isso. Ele morreu pelos seus.
pelos seus. Então a disposição de Moisés aqui, pode chamar as crianças por favor, irmão, assemelha-se a Cristo, o justo Cristo que morreu pelo injusto. Moisés não podia ser oferecido, porque não era ele que ia ser oferecido mais tarde. O Filho de Deus havia de vir e ser oferecido no meu lugar e no seu lugar, para perdoar os nossos pecados. E se você é um crente e tem seus pecados perdoados, eu quero dizer para você, não brinque com o pecado, porque pecado traz consequências, e consequências dolorosas. Dolorosas, meu querido. E hoje eu quero terminar, chamando aqueles que são do Senhor. Eu quero chamar você que é do Senhor, e que por algum momento, por meio de impaciência, de precipitação, você pecou contra Ele, tomou decisões erradas, se envolveu em negócios errados, constituiu ídolos para você. Eu quero convidar você, hoje de manhã, eu quero chamar os que são do Senhor, para ir a Ele, para ir até Ele. Você que em algum momento, pela impaciência como esse povo, pela precipitação como esse povo, pecou contra Ele, tomou decisões erradas, se envolveu em negócios errados, constituiu ídolos para você. Eu quero convidar você para tomar uma posição. Quem é do Senhor, venha até mim. E lembrar que Deus não inocenta o culpado. Mesmo que Ele perdoe, o pecado tem um preço. O pecado traz resultados. O pecado tem sua consequência. Ok? E o capítulo termina, versículo 35. Com a visita da ira de Deus, por meio de uma praga, que novamente feriu o povo. Para você e eu ficarmos certos do que está sendo pregado nessa manhã. Convido você, quem é do Senhor? Vá a Ele, que é rico em perdoar. Arrependimento e graça hoje também podem se unir aqui e gerar perdão de Deus para a sua vida. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.